como a internet hoje tem muita coisa que vale a pena ser assistida ou não. Inclusive eu mandei ontem, né, um vídeo pro Zé Roberto de um canal chamado Agrobusiness, que é um canal especializado no agronegócio brasileiro. E esse vídeo, recomendo até quem quiser assistir, é um vídeo bem interessante. Fala dessa coincidência, né, de que quando a inflação interna na China estava explodindo, aparece um vírus, né, um vírus que é uma gripe, né, uma mutação do vírus da gripe, e esse vírus causa esse pânico mundial e reduz consumo, reduz inflação, inclusive na China. Então o canal nesse vídeo, ele comenta, não estou dizendo se está certo ou errado, é apenas uma fonte diferente, de que o mercado, nós temos que ter um olhar um pouco clínico em relação às informações que a gente recebe. Às vezes o pânico está favorecendo determinados grupos que têm interesse que aconteça esse pânico para que algo gere muito recurso, muito dinheiro, né? E outros produtos se barateiem. Por exemplo, o petróleo, desde o surgimento do coronavírus, caiu em torno de 20%, se eu não me engano. Isso aí deve ter favorecido muita gente em relação ao custo da commodity. Então, o que o canal questiona nesse vídeo, eles não afirmam, né, mas eles questionam. Eu acho que é um questionamento que hoje, como a gente tem acesso às redes sociais, a gente pode assistir e tirar as próprias conclusões. É exatamente isso. Se toda essa movimentação em relação ao coronavírus, se talvez ela não esteja sendo dimensionada exatamente para favorecer alguns grupos com interesses que não sejam o coletivo. Bom, eu acho que, digamos que isso já é denominado de teoria da conspiração. Pode ser, né? Nós já escutamos várias, até que os Estados Unidos também, quando precisa criar uma guerra para poder movimentar a indústria bélica dele. Então, quer dizer, são suposições que eu, pessoalmente, quando eu converso com os alunos, estou trabalhando com eles em trabalho de conclusão de curso, eu oriento muito a ler diversas opiniões, né? Porque é assim que ele vai tomar a sua própria, vai ter suas considerações finais. Em que sentido isso? Eu estava até conversando com o nosso amigo aqui no intervalo, que a gente chama de dissonância cognitiva, né? As pessoas hoje estão com uma maneira, com a forma de seguinte: se aquilo que me mandam para ler ou para ver é daquilo que eu acredito que seja verdade, eu vou assistir, eu vou ler. Se aquilo que me mandam é aquilo que eu tenho certeza que é contra o que meus pensamentos, o que eu acho, eu não vou tomar opinião sobre isso, eu não quero nem saber. E eu, por exemplo, como acadêmico e como pesquisador, eu leio de todos os lados, né? Porque eu tenho obrigação, como formador de opinião, de ser um técnico, me basear nas técnicas. Eu vejo algumas pessoas falando sobre o dólar em relação à estabilidade, só em gráfico. Muitos CEOs tomam decisões, não é só matemática ou estatística, não. Toma no feeling, no conhecimento que já adquiriu na sua carreira, né? Porque tem hora que não adianta você ficar analisando o gráfico, você tem todo um contexto que baseia no ser humano e não um gráfico, numa metodologia estatística que vai apurar isso. Pode estar sofrendo uma inflexão naquele momento e tem que ser avaliado. Exatamente. Né? E o mais interessante também, Jamil, por exemplo, eu sei que isso aí é uma teoria, vamos chamar de teoria da conspiração. Ele me mandou o vídeo, eu avaliei. Tem pontos muito interessantes ali, tem pontos bastante lógicos. O que tirou brilho do vídeo, segundo eu próprio disse para ele ontem, foi o fato dele ser do agrobusiness, né? Porque aí fica falando que o cara está falando em causa própria. Mas se você pensar, sem que sejam eles falando, o fato dele começar numa província como Wuhan, né? Que é uma das mais importantes da China em termos de produtividade, em termos de consumo e produtividade. E também que o médico, né, que deu o alerta não foi ouvido durante um mês e depois ele acabou morrendo e logo depois eles tomaram atitude. Então, quer dizer, a gente poderia fazer algumas conspirações. Eu acho que entre uma coisa e outra existem algumas razões que de repente são desleixos, de repente são intencionais, porque os dois lados se acusam, os dois lados são espertos, os dois lados querem o ganho. Bom, né? Eu vou dizer o seguinte:
Você pode tratar isso como um desleixo. Uhum. Ou imagina você que tem uma empresa, não sabe direito o que está acontecendo e vai ao ar alertando sem saber se aquilo realmente, né, tem veracidade foi mais naquilo. prudência do que desleixo. Pelo que eles falaram, pode até ser, mas é porque também fica essa imagem, né, que o povo chinês gosta, não é de falar muito, que é um governo muito fechado, sem abertura no que tange a isso, a questão de informações. Então, dá margem a pensamentos. Mas é o que nós conversamos anteriormente. O importante é que você pegue outras fontes, né, que você analise, compare, observe, para você ver.